Meus amigos, começando mais um Pipocando. Hoje a gente tem um tema muito legal. Se a sua vida é mal sucedida, eu quero dizer pra você que ainda há esperança. Porque a gente vai falar aqui de filmes que fracassaram e depois viraram clássicos. Muitos artistas renomados morrem na miséria e depois todo mundo acha os caras geniais. Verdade. Porque ele não aproveitou nada e depois todo mundo ganha dinheiro com o nome dele. Eu conheço pratos que fracassaram e depois viraram um clássico. Por exemplo, uma pizza que chega meio ruim, no outro dia quando você vai comer no café da manhã, ela Frigideira está excelente, nela. ela vira um clássico, que é a pizza requentada. Mas quando ela veio, ela não era muito boa. Achei a sua análise precisa e completa. Obrigado. Rolandinho, cadê você, cara? A gente precisa comprar os ingressos. Uma lâmpada? Será que é mágica? Ah, eu queria tanto um aplicativo novo. Ah, eu queria sem estresse, sabe? Comprar ingresso sem estresse. Ai. Cheguei a tempo de ver meu filme, tava esperando alguém esfregar esse negócio, é às 8 agora. Pera, você não tem um desejo pra me conceder, não? Que desejo? Desejo de um aplicativo bom pra comprar ingresso, sem estresse, com itens exclusivos. Já tem. É o da Cinemark, tá? É só baixar aí no seu celular. Isso aí já tá bombando na Arábia faz um tempão já. Agora deixa eu ver meu filme! Galera, Aladdin já tá nos cinemas e vocês têm a chance de ver o filme com esse copo personalizado e incrível. Cara, é uma lâmpada mágica! E o jeito mais fácil de garantir o ingresso, a pipoca e até o copo personalizado é pelo aplicativo da Cinemark. Se você não tem, você tá vacilando. Além de escolher as suas cadeiras antecipadamente, vocês podem comprar os combos do Snack Bar e retirar na hora do filme. É muito prático, galera, e ninguém pega fila. Então chega de perder tempo nas filas e baixe logo o app Cinemark. Corre! O Hitchcock fez grandes clássicos, tá aí entre os maiores diretores da história do cinema. E o filme Um Corpo que Cai é considerado aí um dos melhores da sua filmologia. Filmologia, da sua filmografia, da sua filmoalegria. Filmoalegria. Would you like to come and look? Se você tá no cinema, Encosta. derruba o refrigerante, suja a p toda, atrapalha todo mundo, como é que é o nome do filme? O Copo que Cai. Na verdade, é um dos melhores de todos os tempos, mas nem isso salvou seu fracasso nas bilheterias quando ele saiu nos cinemas lá em 1958. O cineasta ele fez uma obra-prima de fato, galera, com o primeiro uso do Dolly Zoom e um suspense como só ele fazia. E aquele elenco estrelado e a maestria dele como diretor. Tudo isso junto. Tudo isso junto. Sim. Pô, ninguém nunca tinha feito isso com a câmera assim, chegado o bagulho antes? Eu acho que ele fez sem querer. É assim, ó, sei, você puxa, você chama no zoom, chama no contatinho e aproxima ou distancia a câmera. Empurra. Então você fica fazendo aquela coisa assim. Aí o fundo parece que tá chegando mais perto da pessoa. E o fundo faz... Isso, aquela coisa toda, dá aquele enjoo, aquela gastrite boa. É muito legal esse efeito do cinema. Mas mesmo com tudo isso, na época esse filme praticamente não conseguiu pagar o orçamento de quase 2,5 milhões de dólares. Era uma época... 2 milhões pra derrubar o copo é muita coisa. É, exatamente. Eu vou te falar uma coisa, nessa época, 2,5 milhões de reais era mais dinheiro, as pessoas eram mais felizes, tinha menos trânsito. É verdade. E nenhum filme do Crepúsculo tinha sido publicado ainda. O que é uma coisa O incrível. que tornaria menos polêmica a contratação do ator agora pra ser o Batman. Bom, a efeito de comparação, depois o diretor faturou 32 milhões só nos Estados Unidos com Psicose, ajudando no prejuízo da produção anterior. Ou seja, a Psicose pagou o prejuízo que deu Um Copo que Cai. Who do you know that's an authority on San Francisco history? That's the kind of greeting a girl likes. O Hitchcock chegou até a supor que o fracasso de Um Corpo que Cai teria acontecido porque o seu protagonista, o galã James Stewart, estava muito velho para atrair o público. Então eles falaram assim, o filme não faz sucesso por causa da história, do enredo, é mais pelo físico do ator, assim, pelo Anos charme. depois, o suspense acabou arrecadando uma grana maior com relançamentos e até passou a receber críticas bem mais positivas, sendo que antes as opiniões ficaram divididas. É o que vai acontecer com o novo Blade Runner. Escreve aí. I was sorry to read about that thing in the paper. No? Pensando num grande clássico infantil, é difícil de acreditar que a visita do Charlie à fábrica do Willy Wonka não fez esse baita sucesso de hoje em dia. Pô, um filme que eu sou apaixonado. Seria sucesso, eu queria ter visto os Pô, era um musical maravilhoso, na época ninguém deu a mínima, todo mundo achou o filme Oompa péssimo. Loompas, não, eu achei ele maravilhoso. Com críticas muito positivas, A Fantástica Fábrica de Chocolate foi até chamado do melhor filme do tipo desde O Mágico de Oz, mas a bilheteria foi flop. Umpa, lumpa, lumpa de du. I've got another puzzle for you. Oompa, loompa, doompa da dee. If you are wise, you'll listen to me. Pra vocês terem uma ideia, o filme quase nem pagou o orçamento estimado aí em 3 milhões de dólares, com apenas 1 milhão de lucro em cima disso tudo. Metade do orçamento foi pra jogar Nutella naquele rio. Isso, e a outra metade foi pra ensaiar a coreografia. Os irmãos netos não com nada. Mas apesar desses números muito baixos na sala de cinema...
Foi a primeira pessoa que caiu na banheira de Nutella. Não foi os irmãos Neto. Foi o Gloops, sei lá o quê. Ele que foi o primeiro nadador da banheira de Nutella. Mas apesar desses números muito baixos na sala de cinema, o status de clássico da obra veio só com o passar do tempo. Isso. O boom mesmo só aconteceu nos anos 80, com muitas vendas de VHS e o relançamento nos cinemas em 96, no aniversário de 25 anos. O filme alcançou uma relevância absurda, tendo referências em séries como Simpsons, Uma Família da Pesada, além de virar inspiração para várias produções do gênero. E graças ao sucesso, em 2005, a Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou outra versão Horrível. que teve certa popularidade, mas não alcançou o mesmo feito, né? Não foi tão marcante. Assim, não é um filme ruim, mas eu acho, na minha opinião, né, como fã, só acho muito pior do que o primeiro. Ah, que isso? O que é aquele Willy Wonka? Para, horroroso. Mr. Wonka, I'm Violet Beauregard. I don't care. Assim, eu tenho uma parte de mim diz isso, outra parte fala, não é tão ruim, tem lá as coisinhas, tudo bonitinho. Ron Bibliunction's bar. How does he do it? My dear boy, do you ask a fish how it swims? No. They do it because they were born to do it. Bom, bora para a distópica Los Angeles de 2019 e vamos falar de Blade Runner, que hoje é conhecido como uma das obras mais influencers da ficção científica. A obra blogueira. Obra totalmente blogueira. Mas nem sempre foi assim, meus amigos. Quando ele saiu nos cinemas em 82, esse filme enfrentou duras críticas, sendo classificado como complexo e pretencioso. Pretencioso é o que os críticos usam pra dizer que o filme, ele queria... pensamentos, entendeu? Cagou pros seus pensamentos. Verdade. O maior responsável pela desgraça foi o estúdio, que botou uma pressão absurda em cima do diretor, do coitado do Ridley Scott. Tadinho. Coitado sou eu que tô aqui em Santo Amaro, nessas ruas esburacadas aqui. Ele tá lá com patinetes maravilhosos em Hollywood, que tem aquelas... Nada, cena no carrão, ele só no Scott. Meu Deus! Por causa disso, a versão exibida nos cinemas não era a que ele desejava, tendo aí uma montagem e final bem diferentes, além de uma narração super explicativa, porque como acharam que o filme era pretencioso, falaram, explica isso aí, cara, não dá pra entender nada. Verdade. Quem foi os físicos, os críticos, né? Eles falaram. Não, a primeira produtora achou que era pretencioso, aí meteram uma narração, aí mesmo com a narração os caras acharam pretencioso também, entendeu? Todo mundo achou pretencioso. É meio pretencioso. They don't advertise for killers in a newspaper. That was my profession. Na época também questionaram bastante a atuação do Harrison Ford, que foi classificado como inexpressivo e um pouco mais do mesmo. Pra piorar, o filme ele foi bem inferior ao esperado na questão da bilheteria, arrecadando cerca de 27 milhões de dólares com um orçamento aproximado de 28. Deu então, menos um, né? Menos um pros amiguinhos. O jogo só virou alguns anos depois, quando a versão original, imaginada pelo diretor, finalmente foi lançada pro público. Isso, Corte e aí do foi diretor. relançado em várias mídias e o filme fez mais 39 milhões mundialmente. Meu Deus. Isso é uma baita lição sobre investimentos, tá vendo, gente? Às vezes você vai perder um pouquinho, mas depois você espera um pouco, ó, perde tudo. O Ridley Scott gravou seu nome na história como visionário e hoje Blade Runner, o caçador de androides, é considerado uma das melhores ficções científicas já feitas. E ouso dizer que o novo, que todo mundo cascou a lenha, falou que é chato, é lento. O antigo também é chato e lento, se for assistir. Assistiram, não assistiram de novo e aí estão achando que o... Mas os filmes de antigamente eles eram meio lentos, por isso que a pessoa fica com a impressão de que talvez esse é mais lento ainda. Entendi, aí o filme antigamente era bom, aí fizeram um filme bom hoje também, essa não, mas não é bom. É bom meio velho. Can you tell us something really happened? They all think it's about more detail. Blade Runner 2049 parece seguir o mesmo caminho do antecessor, com a divisão do público e uma bilheteria não tão empolgante, apesar de ser um sucesso de crítica. Eu adorei, mas é um filme muito cabeça mesmo pra dar muita bilheteria. Quando eles venderam, quando no futuro eles venderem em Zion, que vão ser pequenos cristais que você vai enfiar aqui no núcleo você do enfia crânio, cristais no núcleo. Igual tem no 3001, a Odisseia Continua, aí você vai assistir. Aí nesse relançamento eles vão faturar 49 milhões de plutons, que vai ser a moeda corrente da unificação da Terra. Era uma vez na América, é o último filme do italiano Sergio Leone, e ele tinha aí uma grande expectativa pro seu lançamento lá em 84. Foi uma produção enorme, com nomes de peso tipo De Niro, Joe Pesci no elenco, e mesmo assim acabou no enorme prejuízo. I don't have to tell you who Joe is. How far he got, how far he's gonna get. Foi a primeira vez que o Sergio Leone teve acesso a tantos recursos depois de sempre trabalhar nos perrengues, no baixo orçamento. Inclusive foi um projeto de maior orçamento da carreira dele, com 30 milhões de dólares, mas a arrecadação americana teve apenas 5 milhões e 500 mil. Ele faliu. ficou lavando prato. Faliu. Teve que hipotecar a casa.
blonde by the piano. E esse fracasso se deve muito à versão editada, feita pro lançamento no filme lá nos Estados Unidos, que tirou 90 minutos do corte original, só 90 minutos. Era pra ser maior que o Avengers. Além disso, os executivos acharam a trama confusa por não ser linear, então eles fizeram uma nova montagem com a história reduzida na ordem cronológica e passou na Globo. Você está assistindo Era Uma Vez no Oeste. Mas no fim das contas, foi essa mudança que fez o filme ser bombardeado por público, por crítica, resultando nesse fracasso financeiro estrondoso e horroroso. Still giving out the same old bullshit. E mais uma vez o sucesso só bateu na porta anos depois, quando o corte do diretor foi liberado, mas infelizmente ele já tinha falecido na época. Vai ser igual Pipocando, na hora que o corte do diretor foi liberado e os brutos vazarem, a gente vai ter enterrado. Nossa, como era divertido, como era incrível as intrigas, as coisas, aí vai dar milhões. Até hoje o filme é um dos mais lembrados quando o assunto é máfia. E ele tá gravado aí pra sempre na história do cinema como a despedida de um grande diretor, que morreu triste, né, pelo fracasso. Bugsy's coming, run! Outro grande fracasso de bilheteria foi Um Sonho de Liberdade, uma das várias adaptações de obra do Stephen King em Hollywood. Esse é um dos casos de prejuízo mais conhecidos do cinema, quando o longa, depois de 10 semanas em cartaz lá nos Estados Unidos, saiu apenas com 16 milhões de dólares. You don't understand. I'm not supposed to be here. Isso não parece problema pra gente, mas a Warner tinha gastado a bagatela de 25 milhões, resultando num prejuízo histórico pro estúdio. E isso aconteceu por vários motivos, gente. Por exemplo, o título original não era nada chamativo, era The Shawshank Redemption. E a concorrência de filmes como Pulp Fiction e Forrest Gump, filmes assim que não fizeram quase nada de sucesso, né? A Redenção veio com as críticas muito positivas e também 7 indicações ao Oscar que impulsionaram o relançamento da produção nos cinemas em 95. E isso compensou o prejuízo com o público e atualmente Um Sonho de Liberdade é o filme mais bem avaliado do IMDb. Understand you're a man that knows how to get things. I'm known to locate certain things from time to time. Hoje a animação O Gigante de Ferro também é lembrada com ares nostálgicos, mas não teve a mesma sorte quando ela foi lançada. Também triste pra p... aquele negócio do robô, as crianças saíam tudo desbagaçada do cinema. Não teve como fazer sucesso. This thing is a menace. It tore up a power station. It caused a train wreck. O filme dirigido pelo Brad Bird, que é muito famoso por trabalhos como Os Incríveis e Missão Impossível Protocolo Fantasma, um dos gênios aí da nossa atualidade, na minha opinião. Mas foi antes dele ganhar o reconhecimento e fazer esses grandes sucessos comerciais. Tanto que o filme ele acabou indo muito mal nas bilheterias, ninguém conhecia ele. Antigamente ele não era um nome que evocava grana, né? Fortunas. Não. I guess he decided it's dead. O orçamento foi de 70 milhões de dólares e acabou ganhando pouco mais aí de 30 milhões na bilheteria mundial, o que era muito, mas muito abaixo do esperado, tipo metade. E o principal motivo pro prejuízo foi a falta de investimentos da Warner no marketing da produção, mesmo com excelente avaliação dentro do estúdio. Os caras preferiram dar essa grana aí pro filme que fez o Will Smith desistir de Matrix, que é As Loucas Aventuras de James West. Que loucura. Por sinal, foi outro fracasso. Nossa, esse foi louco de desistir, né? O cara desistiu de Matrix e foi fazer esse filme aí que ninguém nem sabe pronunciar. James Billy, As Horrível. Loucas Mistura Loucuras Incríveis. Bom, mas mesmo com pouca gente indo acompanhar essa emocionante amizade entre um menino e seu robô, o longa conquistou os críticos logo de cara. Também, né? Crítico tudo triste, nem choraram no filme. Eles são muito críticos, magnífico, eu acho. Se os críticos fossem um pouco menos críticos, acho que eles ficariam mais felizes. Daí em diante foi só sucesso pro filme, que conseguiu diversos prêmios e passou a ser considerado um clássico cult. Isso. Mas não sei se ganhou o dinheiro que precisava. Não, tomou no cult. Esse termo é maravilhoso. You have feelings, and that means you have a soul. And souls don't die. Bom, o filme que explode a mente dos cinéfilos há 20 anos é Clube da Luta. Ele não teve vida fácil quando chegou aos cinemas em 99, o pessoal não entendeu, achou esquisito. O diretor David Fincher esperava marcar de vez o seu nome com a obra, depois de chamar muita atenção no cinema, fazendo Seven, que é os 7 Pecados Capitais aqui no Brasil, pra deixar bem explicadinho pra você. Mas ele não contava com a rejeição da Fox, que aparentemente odiou o longa quando assistiu e tinha certeza que seria flops. Right, but you're not dying the way Chloe back there's dying. So?
Então eles fizeram uma campanha de marketing vendendo um filme de ação muito diferente do que realmente é o filme Clube da Luta. Ele deu errado. Eu lembro que isso frustrava a galera que ia no cinema pra ver porradaria, pra ver Clube da Luta, e aí não atingiu talvez o público-alvo esperado. Que são os cult, os pretensiosos. É. A produção custou 63 milhões de dólares, mas ela faturou apenas 37 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, sendo um pouco melhor no resto do mundo, mas mesmo assim ruim. E o status atual acabou vindo mesmo depois de ser lançado em DVD e VHS, o que passou a gerar um lucro de 10% pro estúdio. Could be worse. A woman could cut off your penis while you're sleeping and toss it out the window of a moving car. There's always that. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou. E fica uma mensagem pra você de esperança. Se as coisas não deram certo ainda na sua vida, às vezes você só vai demorar um pouquinho mais. Você vai morrer. Pode ser que você morra depois dê certo. Tia, solta o conteúdo e vem pro YouTube, tchau.